Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria para nós, trabalhadores dessa seara, estarmos aqui nesse momento de preces e radiações. É importante para a nossa vida, a nossa melhoria. Vamos, então, inicialmente, informar sobre, como sempre, os trabalhos da nossa casa. Às sextas-feiras, no horário das 19h20, temos palestras doutrinárias, versando sobre assuntos da moral espírita cristã, e essa atividade ela é somente virtual, às sextas-feiras. Os domingos, às 9h30 às 11h30, temos a evangelização no Encontro Juvenil e os ciclos de paz, que é lá embaixo. Em paralelo, aqui nesse salão, das 10 horas às 11 horas, ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a atividade presencial e virtual. E nas terças-feiras, como hoje, nesse horário das 17h15 às 18h15, tem aquele trabalho de um estudo do livro dos Espíritos que antes antecede esse trabalho de prece e radiações. Que logo após o nosso trabalho, às 18h45 às 19h20. Esse trabalho é importante que nós tenhamos assim nosso pensamento aqui nesse trabalho, nas preces que serão faladas aqui, para que o nosso pensamento siga em busca desse lenitivo para nós e para os nossos irmãos necessitados. Então, elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso amado amigo, pedindo a Ele que nos proteja, nos auxilie, nos dê todas as condições para podermos realizar esse trabalho em seu nome, e que aquelas equipes de socorro que aqui estão todas as terças-feiras possam nos auxiliar e auxiliar aqueles irmãos necessitados. Em seguida, chamamos o nosso irmão Luiz de Fentley para nos brindar com uma página da exposição espírita evangélica. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui reunidos novamente no trabalho de prece e radiações, no qual nós buscamos um lenitivo, um apoio, onde buscamos aquilo que nós necessitamos nesse momento. A palavra amiga, o consolo, aquilo que vai nos despertar para podermos angariar forças para continuar seguindo a nossa caminhada evolutiva. Na noite de hoje estamos refletindo com o livro Pão Nosso, o item 180, que tem o título Crescer, de Chico Xavier, trazido por Emmanuel. E nas palavras de Jesus, trazidas por João, capítulo 17, item 18, nos diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E enviar aqui no sentido de seguir. De seguir quem? Jesus. Essa caminhada tão curta que ele esteve aqui na Terra, mas uma imensa obra que nos deixou, esse grande legado há mais de 2000 anos, onde buscamos seguir com muito amor, onde buscamos, muitas vezes, tropeçando, caindo, mas nos levantando. E Emmanuel vai nos chamar a atenção justamente para nós, enquanto espírita, quanto é importante nós compreendermos esse legado, e principalmente quanto ao Espiritismo. Emmanuel nos diz: se abraçasse, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servir. Servi-lo, ou seja, seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E Emmanuel vai nos colocar aqui vários itens importantes do qual nós devemos ter esse cuidado, refletir se realmente nós estamos seguindo esse caminho que Jesus nos ensinou. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez.
Proclamarás a necessidade do bom ânimo, mas seguindo, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não debaterás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho de serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-lo brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido em vão. Ou seja, a fé sem obras. Quando apenas vemos como um proselitismo religioso, onde muitas vezes decoramos todos os capítulos do Evangelho, capítulo, onde muitas vezes vivenciamos toda a doutrina enquanto palestra, enquanto trabalho, quando aqui dentro nos dedicamos, somos espíritas, e quando saímos à rua, somos espíritas junto à nossa família, junto com nossos colegas de trabalho, junto aos nossos vizinhos e aos nossos desafetos. A fé espírita vai muito além desse proselitismo. Ela é necessária e viva da necessidade das obras. Das obras do qual Jesus nos ensinou, onde se dedicou constantemente ao amor ao próximo, à indulgência, à caridade, ao perdão. E essa vivência nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores de última hora, do qual nós, espíritos, ou somos, onde já recebemos um trabalho todo encaminhado, iniciado pelos profetas, seguido pelos apóstolos, os pais da igreja, do qual hoje nós recebemos como a terceira revelação. Essa dedicação do que nós temos que efetuá-lo no nosso dia a dia, compreendendo que nós já temos o conhecimento e não podemos dizer que não sabíamos. A necessidade da nossa reforma íntima, a necessidade de a cada dia buscarmos um pouquinho mais, construir aquilo que nos propusemos antes de reencarnarmos. Quando buscamos determinados problemas na nossa caminhada, porque sabíamos que iríamos enfrentar, porque ali nós pedimos e sentimos que nós tínhamos condições de enfrentá-lo. E aí recebemos a doutrina espírita, que veio nos ensinar, fazendo nós compreendermos que tudo tem um porquê. E se aqui estamos sentindo essas dificuldades, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Aquele velho jargão, a dor ensina a gemer. Pois se nós recebêssemos tudo pronto, o que aprenderíamos? O que nós poderíamos saber viver das dificuldades do mundo se a gente vivesse no paraíso? Nós temos muito que crescer, muito que evoluir, resgatando muitas coisas que deixamos para depois, que já vivenciamos em vidas anteriores. Mas hoje, à luz da doutrina espírita,
Sabemos que não podemos mais deixar para depois. O momento é agora. A obra necessita ser começada nesse momento. Essa obra, do qual Jesus começou, e antes dele os profetas, todos aqueles que trouxeram essa mudança para dentro de nós, de um mundo de paz, um mundo onde os irmãos possam compreender uns aos outros, sabedores que cada um faz a sua caminhada, que ninguém pensa igual aos outros, que cada um tem na sua caminhada os seus problemas do dia a dia, os seus sermões, as suas divergências, mas nós podemos mesmo com tudo isso, com todas essas dificuldades, construirmos um mundo melhor, que parte de cada um de nós, fazendo a sua parte. Vendo outro irmão como irmão necessitado, assim como nós também temos as nossas necessidades. Vendo outro irmão que está ali, muitas vezes, dando o braço para nós acolhermos, pedindo uma segunda chance, um perdão. Nós, enquanto espíritos, temos um dever maior para com eles, de sabermos compreendê-los, de perdoar, como diz no Evangelho, não 70, mas não 7 vezes, mas 70, 7 vezes, de compreendermos que esse mundo nos deu a oportunidade de nós trazermos tudo aquilo que ficou para trás, agora nessa encarnação. O mundo está se transformando, estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração. E se quisermos seguirmos esse planeta, chamado Terra, apesar de ser mais árido que Terra, nós temos que fazermos a nossa reforma. Compreendermos aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso é o caminho, a verdade e a vida. E a cada momento nós recebemos essa oportunidade, seja no centro espírita, seja ali na rua, seja no nosso trabalho, junto aos nossos familiares. Ali nós estamos recebendo a oportunidade de fazermos a diferença, de podermos auxiliar o próximo. E não podemos deixar passar essa oportunidade. Possamos compreender um pouco mais e vivenciar essas obras, colocá-las em prática. Conhecer a doutrina espírita é importantíssimo, porque precisamos da teoria, precisamos do conhecimento, da instrução, mas, acima de tudo, temos que vivenciá-la na sua plenitude. E só conseguiremos se realmente nos despojarmos daquele homem velho, aquele homem do mundo que buscava somente os prazeres materiais, somente preocupado consigo mesmo, para vir renascer o homem novo, o homem que quer fazer a diferença no dia a dia, de si e do outro. Que possamos, à luz do Espiritismo, podermos trazer esse homem novo para o nosso mundo. Cada um de nós fazendo a sua parte, com certeza viveremos num mundo melhor, um mundo de paz, de amor e caridade. Assim, agradeço a todos os irmãos e irmãs esse momento que tivemos de reflexão, podemos entender um pouquinho mais o que o Espiritismo traz para nós e o nosso papel no meio dele. Muita paz, muita luz a todos os irmãos e irmãs. Muito obrigado. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção,
envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos: envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos
às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna.
Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Nos envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente
o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam.
Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. E em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.